os 10 maiores desafios que os pais de jovens de 12 a 17 anos têm. Fique ligado que um desses tópicos, com certeza você vai se identificar. E eu já vou direto ao ponto. O primeiro desafio que os pais têm é de entender seus filhos. Eu falo entender no sentido de como que ele aprende, qual é a forma dele amar, no que ele é bom, quais as maiores qualidades do teu filho, qual é o tipo de perfil comportamental que ele tem. Ele é daquele tipo que influencia ou é influenciado? A minha mãe não entendia muito bem, e por isso que era tão difícil o nosso relacionamento, e por isso que ela teve tantos traumas, tanta dificuldade de lidar comigo. E hoje eu entendo que se ela conseguisse identificar em mim o porquê da minha agressividade, o porquê de algumas ações minhas, com certeza ela saberia lidar de uma maneira muito mais fácil. E quando eu falo o jeito que ele aprende, existem 3 formas de aprender. Uma auditiva, uma visual e uma sinestésica, tocando as coisas. E agora, qual que é a forma que teu filho aprende? Eu não vou entrar no detalhe como você faz para identificar isso agora. A ideia é conscientizar você de que você deve entender seu filho. E um dos maiores desafios é esse. E quando eu falo de amar, existe mais de 5 linguagens de amar. Então, como que teu filho se sente bem? Como que teu filho fica bem? E essa é uma forma dele se sentir bem. O segundo maior desafio é as amizades do teu filho. Você sabe com quem teu filho está andando? Você sabe quem é os amigos do seu filho? Como você consegue ajudar ele a ter boas amizades? Como você consegue afastar o teu filho de maus amigos? Eu vou dizer para você, na minha experiência, foi por Deus, eu falo por Deus que é literalmente por Deus parece, que eu não entrei nas drogas, porque eu não tive nenhuma orientação, eu tinha muitos amigos que me ofereceram, eu tive muitas más influências e eu digo assim que tudo foi propício para eu entrar nas drogas, mas eu consegui dizer não. E eu tenho certeza que esse não foi porque eu tinha uma opinião muito forte. Então até isso eu falo desenvolver uma opinião, de vez em quando você influencia mais do que você é influenciado, é melhor. Então por isso que é bom você entender o seu filho, até para poder ajudar ele a ter amizades boas. Mas a gente vai entrar nisso ainda. O terceiro maior desafio é aquele filho que não sabe o que fazer. E geralmente os pais e mães me procuram e sempre tem as mesmas frases. Meu filho não sabe o que quer, meu filho só quer ficar no videogame, meu filho é tímido para tudo, ele não se decide. Meu filho chega em casa e só pensa em ficar no celular. Não. Meu filho não quer ajudar em nada em casa. E confesso para você, é muito difícil a idade. A gente coloca uma pressão nos jovens para ele escolher e muitas vezes ele não está pronto para escolher, até que ele não tem experiências de vida suficiente. E eu vou dar um exemplo. Foi muito difícil para mim dizer para minha mãe que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que profissão tomar, não sabia que curso de faculdade fazer. E ela tentava empurrar para mim todo que tipo de curso, direito, psicologia, ela tentava até a questão de gestão financeira, que eu gostava bastante. Então ela tentava me empurrar. Eu prestei vestibular para todos e confesso para você que eu passei em todos. Mas a maior dificuldade minha foi me encontrar nesses cursos e eu não me encontrei. E confesso uma coisa para você. Foi muito difícil falar para minha mãe que eu não sabia o que fazer. Porque eu não tinha experiência de vida suficiente e as opções que ela tinha me dado, psicologia, direito, não me trazia uma satisfação tão grande. Eu gostava muito de psicologia. Só que psicologia tinha um problema. Tinha muitas matérias dentro do curso durante 5 anos que eu não queria nem passar na frente. Eu só queria aprender o que era importante para eu poder ajudar mais jovens, para ajudar mais mães e pais, para eu poder desenvolver aquilo que eu gostava. Direito eu amava, direito eu amo até hoje direito, mas o direito no Brasil não é uma coisa que me chama tanta atenção, até porque a nossa Constituição não é lá tão clara. Então talvez hoje teu filho esteja passando por isso e não saiba como dizer que ele não sabe o que fazer, mas a gente vai aprender a lidar com ele nos próximos vídeos. Lembrando que esse aqui é para falar os maiores desafios, mas a gente vai aprender a lidar com todos eles nos próximos. O quarto desafio é um dos maiores. Ajudar o seu filho a arrumar um emprego. A maior dificuldade dos pais hoje é o primeiro emprego. E aí que eu digo pra você, como que tá o primeiro emprego do seu filho? Eu não sei, às vezes teu filho tem 12 até 15 anos, não tem, mas de 16 a 18 anos em diante é muito difícil você conseguir fazer com que teu filho arranje um primeiro emprego de qualidade. Mas por que isso? Por que é tão difícil trazer o primeiro emprego à tona? Primeiro, temos mudança de mercado. Hoje o mercado de trabalho é muito diferente do que foi há 5 anos atrás. A maioria dos jovens não tem uma qualificação tão grande. Ele não tem uma qualificação que os empregos modernos ou que as startups desejam. E eu vou falar disso ainda também. Muitas vezes não tem oportunidade de fazer uma entrevista, a oportunidade de chegar até aquele emprego e precisa de alguma pessoa que indique. Às vezes não quer trabalhar naquele emprego que tem. E até a questão de não querer mesmo trabalhar. Pode acontecer. A dificuldade de fazer com que teu filho queira realmente trabalhar. Mas eu quero te dizer uma coisa, se tem algo que eu posso ajudar você, é o teu filho a arrumar o primeiro emprego. Confesso para você que nisso tem muita propriedade. Eu fiz 13 entrevistas, eu passei em todas as entrevistas que eu fiz, todas as entrevistas. Algumas entrevistas eu fiz para um cargo e me contrataram para outro de um nível até maior por conta da minha capacitação. Eu não tinha nada demais, o que eu sabia eram algumas habilidades básicas. E eu vou falar desse assunto aqui, fique ligado. O quinto é um desafio
que com certeza você deve ter. Muitos dos filhos acham que sabem mais do que o pai. Muitas das vezes eles sabem mais do que o pai em alguns assuntos. Tecnologia, por exemplo. Muitas vezes o pai não sabe lidar com a tecnologia tanto quanto o filho. E eu quero dizer para você, isso está num dos maiores desafios por conta de algumas coisas. O mundo mudou e ainda os pais não viram. O pai muitas vezes fica com vergonha de aprender com o filho algumas coisas. E eu não falo só de tecnologia, falo também de várias coisas da vida, várias coisas que estão acontecendo no dia a dia. Meus irmãos caíram no cavalo por achar que eu não sabia o que estava acontecendo com eles. Por não saber o que estava acontecendo na sociedade, na tecnologia, até entre os jovens. E aí que tá. Fez uma grande diferença na luta contra os maus hábitos e as coisas ruins que aconteciam com eles. E eu consigo até hoje falar assim, poxa, me coloca nos melhores amigos de vocês no Instagram, onde que eles postam só para determinado público. Eu falei, me coloca, eu preciso estar lá. Por quê? Porque muitas vezes os jovens postam coisas lá que não postam nas redes sociais em geral e muitas vezes lá mostra quem eles são. Então faz uma grande diferença você saber tecnologia, aprender com eles e desenvolver. Então com certeza um dos maiores desafios dos pais jovens é saber de tecnologia para que os filhos sejam surpreendidos para o quanto que eles sabem das coisas que estão acontecendo. O sexto maior desafio quando os pais lidam com jovens de 12 a 17 anos é a escolha do que eles querem para o futuro. Hoje em dia tem algumas profissões novas. Muitas vezes tem que fazer escolha sem ter nenhuma base do que realmente é aquilo que ele está entrando e vai gastar uma mensalidade de uma faculdade lá. E daí que vem. Muitas vezes o filho tomou uma decisão, o pai acha que aquela decisão é a escolha certa, mas ele está tomando uma decisão errada, porque ele não experimentou aquilo, aquele contexto. E acaba que o pai paga 1 ano de faculdade e a pessoa desiste. Isso é mais comum do que você pensa. A gente vai falar isso com uma propriedade gigante de detalhes, com pessoas que foram fazer faculdade e não gostaram, foram fazer 3 faculdades e pai e mãe pagaram essas 3 faculdades e acabou que ele tem uma profissão diferente. E eu falo diferente como a minha. Hoje eu trabalho fazendo gestão de tráfego, tráfego da internet, então anúncios, levar imagens para pessoas, anunciar, e isso não se ensina em nenhuma faculdade de marketing. Isso realmente é mexer numa plataforma do Facebook e gerenciador de anúncios. Então, para você ver o quanto está mudando a tecnologia, o quanto está mudando o dia a dia, o quanto está mudando as escolhas. Eu aprendi essa habilidade em 2 anos e hoje não existe uma faculdade para isso. Eu digo para você, hoje a gente ganha muito mais que um próprio médico saindo da faculdade. Então vamos entender as decisões futuras deles. O 7º desafio é competir a atenção. Um dos maiores desafios do pai é ter a atenção do filho. Aí os pais e mães entram numa competição com os próprios amigos. E é difícil, né? Chega sábado e domingo, o filho quer sair, quer ficar em todos os lugares, menos com o pai e com a mãe. Alguns filhos não querem ficar em casa, outros só ficam na internet conversando com os amigos. Essa questão da atenção, até a questão da internet. A internet tirou muita atenção. Por isso que eu digo, a gente vai falar desse assunto em outro vídeo, mas não existe como competir com amigos, não existe como competir com a internet. Existe aproveitar os bons momentos que você tem com ele e fazer com que ele fique mais perto de você e nesses momentos você aproveitar. Eu tenho certeza que essa quarentena do coronavírus fez você se aproximar do seu filho. E aí, como que foi essa relação? 8º maior desafio para lidar com jovens de 12 a 17 anos. A irresponsabilidade dessa idade. Muitos jovens são muito irresponsáveis por conta de algumas coisas que é comum da idade. A idade, ela quer sempre chegar no limite, ela sempre quer estar no limite de todas as coisas. Só que nisso vem dar muita coisa errada. E aí que vem os pais brigando e falando para não fazer, não fazendo. Existe sim uma questão de o que é errado, o que é certo, legalmente falando. Existem também coisas que o teu filho precisa aprender errando. Porque a maturidade se dá errando. A responsabilidade se constrói com tarefas, e é aquelas tarefas que mesmo que você não queira, você tem que fazer. Todos que têm um emprego sabem como quer, tem que fazer algumas coisas que não quer, mas você tem que fazer, isso é responsabilidade. Você tem responsabilidade por conta de um grande problema. A minha mãe tinha epilepsia, então era só eu e ela. E eu via todo mês minha mãe tendo convulsões e eu tinha que lidar com aquilo, eu tinha que cuidar dela, eu tinha que muitas vezes limpar ela. Eu tinha aqui meus 13 anos, então desde aí eu já tive muitas responsabilidades. Esses desafios me trouxeram responsabilidades, essas tarefas me trouxeram muita responsabilidade. Essas dificuldades me trouxeram maturidade para que eu pudesse hoje estar fazendo essa ponte entre você e teu filho. Mas eu digo para você, quando a gente fala de responsabilidade, vai muito do pai e da mãe e do quanto eles conseguem aguentar e ser duro com o filho para que ele realmente passe por algumas dificuldades para que no futuro, quando ele estiver na frente do chefe, ele saiba lidar e não saia correndo ou perca o emprego por discutir. Então, se teu filho responde muito você, se ele grita muito com você, com certeza os próximos vídeos vão fazer muita diferença para você. O 9º desafio. Um dos maiores desafios é a questão da timidez. É a questão do jovem ser mais introspectivo. E eu vou dizer para você, existem muitas coisas para
para destacar uma timidez. E uma das coisas é você estar no lugar errado, tá? Falando com um grupo errado. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu tenho uma facilidade de me comunicar. Geralmente quando eu chego numa roda, eu falo sobre economia, falo sobre política, falo sobre religião, falo sobre vários assuntos e sempre com calma, sempre sabendo qual que é o meu limite, sempre ouvindo a opinião dos outros e nunca impondo a minha opinião, mas se eu ver que eu falei de um jeito até seguro, a questão é, eu estou falando de um assunto que eu domino, então é um assunto que eu gosto, é mais fácil. Mas se eu chegar hoje num grupo... Se eu chegar hoje num grupo onde que joga vôlei, que eu não sei nem bater numa bola de vôlei, e simplesmente começar a falar com aquelas pessoas sobre vôlei, eu vou ser muito tímido. Então por isso que eu te dou uma sacada. Talvez seu filho seja tímido por conta de uma coisa, ele está no lugar errado. De vez em quando, se ele estivesse numa rodinha onde falasse das coisas que ele gosta, das coisas que ele é bom, ele com certeza conseguiria desenvolver mais ele. E agora eu vou falar do maior de todos os desafios que eu deixei para o final, que é o 10º desafio, a dependência dos filhos depois dos 18. Esse é o maior de todos. E eu vejo que esse é um dos maiores desafios que muitos pais me procuram com filho de 22, 20, 27, que estão em casa, não querem fazer nada, não se encontraram, mas quando fala alguma coisa para eles, falam, já tenho 26 anos, muitas das vezes ainda utiliza o dinheiro do pai e da mãe, gasta dinheiro com drogas, gasta dinheiro com bebidas, muitas das vezes são depressivos, são ansiosos. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem um filho de 12, 17 anos, a melhor coisa que você faz para ele é fazer com que ele seja independente. Porque depois dos 18, existe uma dificuldade muito grande de você conseguir controlar o seu filho, conseguir convencer ele, conseguir fazer com que ele seja melhor. E é por isso que eu atendo jovens de 12 a 17 anos e mães de jovens de 12 a 17 anos, porque ainda você tem o controle sobre ele. Então, com certeza, a hora é agora. Você precisa entender ele, você precisa entender esse momento, achar o que é melhor para ele, para fazer dele independente. Então eu já digo para você, se você chegou até o final, comente embaixo desses maiores desafios, qual foi aquele que mais te chamou a atenção e qual aquele que você está passando. E outra coisa, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe esse vídeo, porque tem muitas mães e pais que esse vídeo não vai chegar. E com certeza, através de você, pode fazer uma grande diferença. Então, muito obrigado. Curta, compartilhe e assista os próximos vídeos. Vai estar demais.